Aula 8. Diabetes na gravidez. Com o Dr. Nilson Abrão Schlitt, ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre os tipos de diabetes na gravidez, a prevenção e o controle do problema, a influência do excesso de açúcar sobre a mãe e o bebê. Um conceito importante que tem que se ter é que nem toda diabetes que aparece durante a gestação ou a paciente apresenta durante a gestação é gestacional. Na realidade, a diabetes pode ser do tipo 1, ela é decorrente de da produção de anticorpos contra o pâncreas que deixa de produzir insulina. Existe também a diabetes tipo 2, em que a produção de insulina aparentemente está preservada, mas existe uma dificuldade de ação dessa insulina. Esses dois tipos de diabetes, eles aparecem antes da mulher ficar grávida, e a mulher já entra na gravidez portadora do diabetes. A diabetes gestacional é específica, é aquela diabetes que pela primeira vez é diagnosticada durante a gestação. Os hormônios da gravidez, no caso do diabetes gestacional, é que sobrecarregam o pâncreas. Ele então se torna incapaz de produzir insulina suficiente. A insulina é que empurra a glicose dos alimentos para dentro das células, e sem ela, em dose adequada, esse açúcar da comida fica na circulação. Toda essa glicose extra, por sua vez, consegue chegar ao bebê, através do cordão umbilical. O excesso de açúcar acaba estimulando o pâncreas do feto a produzir bastante insulina, e ainda colabora para que o bebê engorde e cresça além do normal. Daí os recém-nascidos grandalhões. Alguns chegam a pesar 7 quilos ou até mais. Depois do nascimento, esse bebê acostumado com a fartura de açúcar durante a gestação se depara com a falta de glicose. Por isso, é muito comum ele apresentar hipoglicemia grave imediatamente após o parto, que deve ser socorrida com urgência. As pacientes que têm uma diabetes tipo 1 ou uma diabetes tipo 2 previamente à gestação têm um risco maior de crianças malformadas, o que não acontece na diabetes gestacional. Se o nível de glicemia estiver normal no momento que elas engravidarem e até o final do 3º mês de gestação, esse risco diminui muito. Porém, por isso que é essencial que elas tenham esse acompanhamento antes mesmo de engravidarem. Uma vez durante a gestação, os cuidados devem ser os mesmos que elas tinham antes de engravidar. Já as diabéticas tipo 2, muitas vezes vão passar a usar insulina ao invés da medicação oral, da medicação por via oral que elas costumavam usar. A diabetes, ela pode causar um aumento no volume urinário. A paciente bebe muito líquido e urina muito. Já a diabetes gestacional, ela não tem sinais clínicos claros e precisam ser feitos testes laboratoriais. Então, é feito no início da gravidez uma glicemia de jejum, com a paciente em jejum para se detectar a possibilidade de haver diabetes e entre a 24ª e a 27ª semana, que é o período em que que a diabetes gestacional começa a aparecer, é realizado um teste diagnóstico. Desde que seja feito um diagnóstico adequado e haja um controle adequado da diabetes, isso não traz um risco maior nem para a mãe nem para a criança. Existem alguns fatores de risco para a diabetes gestacional. Pacientes com mais idade têm mais propensão, alguns grupos étnicos têm mais propensão a que apareça, mas o principal fator que pode levar à diabetes gestacional é a obesidade. Por isso é importante que essas mulheres entrem na gestação com um peso adequado e haja um preparo adequado pré-concepcional. Porém, mesmo uma mulher com um peso adequado, ela pode vir a desenvolver essa diabetes. O risco dela é menor, mas não há uma garantia que ela não possa vir a desenvolver. Normalmente, as pacientes que têm diabetes têm um risco maior para doença hipertensiva da gravidez
e para alguns tipos de infecção, a infecção urinária principalmente. Isso é devido a uma diminuição da imunidade dessa gestante, mas é importante frisar que isso só ocorre quando a diabetes não está controlada. Uma vez feito o diagnóstico de diabetes gestacional, existem três caminhos que devem ser seguidos. O primeiro é um controle adequado da dieta. Esse controle da dieta envolve profissionais nutricionistas especializados em diabetes. O segundo fator é o uso de exercício físico. Então é importante que essa gestante faça exercício físico. E o exercício físico deve ser diário, de moderada intensidade. E é importante porque a variação da glicose no sangue, ela se dá em qualquer momento do dia. Não adianta fazer exercício num dia e no dia seguinte não fazer exercício. Também não adianta fazer uma dieta durante 5 dias da semana e no fim de semana liberar. Não é assim. A dieta deve ser constante e rigorosa. E também o exercício físico deve ser sempre constante e regular. Só com esses dois fatores, na grande maioria das vezes, é possível controlar a diabetes gestacional. Em 1/4 dos casos, se torna necessário o uso de medicação. A medicação usada a medicação mais comum usada atualmente é ainda a insulina. E aí o médico vai orientar adequadamente na dose e como deve ser usada. Uma vez feito o diagnóstico também, é feito um controle da glicemia diariamente. Esse controle pode ser feito através de uma pequena picada no dedo e uso de fitas que vão dizer qual é o nível da glicemia, qual é o nível de açúcar no sangue, em determinados períodos, principalmente depois das refeições. O uso da medicação por si só não traz nenhum malefício para a gravidez. Essa medicação pode controlar adequadamente sem trazer nenhum prejuízo para a mãe ou para o feto. Em algumas gestantes existe uma dificuldade no controle da diabetes e pode vir a se desenvolver algum problema renal, vascular e até a hipertensão própria da gravidez com a pré-eclâmpsia. Nesses casos, às vezes pode ocorrer a necessidade de se interromper a gravidez antecipadamente. Isso faz com que aumente o número de casos de prematuridade entre as gestantes diabéticas. No entanto, a grande maioria dos casos transcorre normalmente até o final. As crianças que nascem de mães diabéticas, elas têm uma maior chance de ter hipoglicemia no pós-parto imediato. Isso é facilmente controlável ou com uma amamentação precoce ou com um soro que vai ser dado pelo pediatra com uma solução de glicose. Após o parto, a diabetes gestacional, na grande maioria das vezes, desaparece, mas é necessário fazer um controle, um teste laboratorial para ver se há uma persistência dessa intolerância à glicose. Isso normalmente é realizado após 40 dias do parto, entre 40 e 60 dias. Uma vez diagnosticado a normalidade, é importante repetir o exame de glicemia a cada 2 ou 3 anos, porque pode haver um risco maior de desenvolvimento de uma diabetes nessas pacientes que já apresentaram uma diabetes durante a gestação. A mudança de hábitos, que já deve ser iniciada durante a gestação e mantida depois da gravidez, pode diminuir o risco dessa gestante que teve diabetes gestacional vir a desenvolver no futuro a diabetes, mas não é uma garantia. Obrigado e eu quero desejar felicidades e boa sorte para todas as gestantes. Na próxima aula falaremos sobre prematuridade.